Isso eles colocaram no livro Juros, Correção Bancária, Danos Financeiros Irreparáveis, uma abordagem jurídica econômico-financeira, e eu acho que serve muito para acordar a gente, porque a gente começa a dormir na situação, começa a chegar a casa igual e a gente começa a deixar a coisa andar do jeito que é possível. E olha só o que esses dois nossos colegas colocam. A experiência forense mostra ser generalizada a dificuldade de os operadores do direito associarem conceitos econômico-financeiros a conceitos jurídicos, quando lidam com questões em que a correta compreensão dos primeiros se faz necessária, implicando o fato na deficiente instrução dos processos em que esta associação é indispensável. Face à maior incidência de problemas dessa natureza nos processos de execução de títulos judiciais ou extrajudiciais, é na instrução deles que essa deficiência se apresenta de forma mais nítida, chegando a variáveis econômicos financeiras que, a par da natureza jurídica e fática, compõem o caso processo, e, via de regra, o juiz também não é especialista na matéria, e isso gera reflexos negativos na qualidade das decisões judiciais. Olha só esse parágrafo que eu acho que é importante, por isso que ele está em negrito. Por outro lado, o exame das perícias elaboradas pelos auxiliares do juízo, estou falando para vocês, isso é um livro escrito quando? 1999. Por que ele está com a linguagem auxiliar do juízo? Porque antes o CPC de 2015 se chamava auxiliar do juízo. Então, mas você não vai errar, porque você sabe que depois de 2015 se chama auxiliar da justiça. Então, só fazendo essa observação. Olha só, por outro lado, isso aqui é porque você não pode deixar o perito fazer sozinho o trabalho. Por quê? Porque nem sempre você sabe o profissional que está do outro lado. O exame das perícias elaboradas pelos auxiliares do juízo, peritos nomeados por ele, tem revelado muitas vezes que a atuação destes não concorre para melhorar a qualidade, podendo até piorá-la, seja em razão da deficiência técnica pessoal, seja porque nos laudos elaborados por alguns deles nota-se forte tendência para invadir a área jurisdicional. Eu preferi manter esse nome porque eu estava falando para advogados e como advogado, então eu preciso que você consiga entender claramente, olha, o advogado vai falar em juros abusivos, eu, como perito, irei falar em excesso de taxa de juros em relação a alguma coisa, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, eu estou mantendo o nome juros abusivos exatamente para você já ter essa noção de como que o advogado vai conversar com você. E você precisa aprender a conversar com o advogado, não é com o... Não, você precisa aprender a conversar com o advogado, não é com seu colega que já entende tudo que você fala, não. Você precisa aprender a falar com o advogado, ele que precisa do seu serviço, tá bom? Ah, é porque eu faço networking num grupo de peritos. Não, você não faz networking no grupo de peritos, porque ele não tem cliente seu. Você faz networking no grupo de advogados, onde tem clientes para você atender, tá bom? Então, entenda basicamente isso. Estamos falando sobre questões práticas para a identificação de juros abusivos nos contratos bancários. É essa a nossa discussão. Primeira coisa, deixa eu me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Edilson Guiás, eu sou economista, sou advogado, sou contador, sou consultor de empresas, projetista, perito judicial, auditor de empresas, avaliador de empresas, escritor e palestrante, tenho diversos livros aí, e mais do que isso, sou um eterno aprendiz. Enquanto formação acadêmica, eu tenho mestrado pela Universidade Federal de Goiás, sou especialista em gestão financeira e controladoria, tenho MBA em perícia e auditoria econômico-financeira, um MBA em direito tributário empresarial, um MBA em direito bancário, sou presidente da Associação dos Economistas do Estado de Goiás, sou professor na Escola de Direito, Negócio e Comunicação da PUC Goiás, fui conselheiro no Conselho Regional de Economia por quase 10 anos, membro do Comitê de Perícia Contábil atualmente, sou membro do Comitê de Perícia Contábil do CRC Goiás, sou membro da Comissão de Direito Bancário da OAB Goiás, sou especializado em perícia bancária pelo IBCAPA e mais do que isso, sou o criador da comunidade de perícia bancária, que é onde nós estamos trabalhando essa questão. Por que eu estou me apresentando para você e por que você também deve aprender a escrever essa sua apresentação? Porque você precisa mostrar que você tem direito de falar sobre esse assunto. Na hora que eu apresento o meu currículo, eu mostro, olha, eu não saí do buraco, eu me qualifiquei para chegar aqui para explicar para você. Não é simples uma pessoa que faz o curso de contábeis, o curso de economia, o curso de direito, o cara que tem diversas pós-graduações, que tem um mestrado, que tem diversos cursos espalhados aí, não é qualquer pessoa. E é isso que você precisa mostrar para o seu cliente, para você mostrar para o advogado que está te contratando, que ele não está contratando qualquer um, ele está contratando um profissional realmente que é especializado, que tem direito de falar sobre esse assunto. Sobre o que a gente vai discutir nessa aula, o que são juros abusivos, uma breve reflexão sobre a relação entre direito e economia, juros na normalidade e na normalidade contratual, juros moratórios abusivos, comissão de permanência, juros remuneratórios, cálculo da sobretaxa, enfim, eu quero tratar com você nessa aula
de modo não tão detalhado quanto deveria, já que a gente já discutiu a maior parte desses assuntos nas outras aulas semanais. A gente tem uma aula na comunidade só sobre comissão de permanência. Tudo que você precisa saber sobre comissão de permanência tem lá. A gente tem uma aula, tudo que você precisa saber sobre juros remuneratórios. A gente tem uma aula, tudo que você precisa saber sobre juros moratórios. Então, a gente já tem diversas aulas sobre esses assuntos na comunidade, sem contar nos casos práticos, né? Então, a gente tem diversas aulas, consequentemente, hoje é um apanhado para mostrar para você, efetivamente, como que esse assunto funciona. Edilson, mas quando que eu vou utilizar esse meu conhecimento? Quando que vai ser necessário aplicar esses conhecimentos que eu tenho? Você pode, se você dominar esse assunto, você pode atuar na consultoria financeira, que é antes do cliente fazer o contrato. Antes dele fazer o contrato, se ele confiar em você, ele vai ligar para você para saber se ele deve ou não fazer esse determinado contrato. E cabe a você divulgar esse serviço e conquistar a confiança do seu cliente para que ele faça esse trabalho com você. Então, a consultoria financeira é um ramo interessantíssimo que, infelizmente, os nossos colegas que só estão focados na perícia não conseguem ver. Muitos advogados que só estão focados na revisional não conseguem ver que ele pode fazer essa consultoria prévia para o cliente. Se o cliente confiar nele, o cliente vai perguntar para ele e ele vai conseguir dar a resposta adequada para o cliente. Aí, Edilson, mas eu sou martelo, eu só consigo enxergar prego. Então, eu só sei falar sobre revisional. Perfeito. Se você estiver falando sobre revisional, esses conhecimentos que nós vamos discutir aqui hoje, você vai poder utilizar na fase de conhecimento para atuar como assistente técnico extrajudicial, aquela pessoa que faz os cálculos antes de ajuizar a ação. Sabe quando o advogado precisa ajuizar a ação e ele sabe que nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, ele precisa apresentar o valor em controvérsia e ele apresentando se ele não apresentar o valor em controvérsia, pode dar inépcia da inicial. Por quê? Porque o juiz vai mandar emendar, é o mínimo que o juiz vai mandar emendar, e aí, consequentemente, já bagunçou tudo, né? Porque o juiz mandou emendar, ele vai ter um prazo muito mais reduzido para fazer a emenda, a inicial, vai ter que procurar um assistente técnico para achar o valor em controvérsia correto, achar o valor da causa, discutir quais são as causas que serão controvertidas e, consequentemente, ele já arrumou um problema para a vida dele. Além disso, você vai poder atuar como assistente técnico judicial. Eu disse, como assim assistente técnico judicial? Cara, quem que vai fazer os quesitos para o perito responder na fase de conhecimento? Tem que ser um profissional especializado no assunto e, consequentemente, se você souber o que a gente está discutindo aqui, se você dominar o assunto que a gente está discutindo aqui, você vai conseguir fazer esse trabalho também com tranquilidade. Na fase de liquidação de sentença, disse aí, teve o processo de conhecimento, o juiz foi lá e falou quem está certo, quem está errado. E agora? Terminou o processo? Não, cara, ainda tem um queijo e uma rapadura aí para frente. A gente vai ter a liquidação de sentença. Liquidação de sentença, senhores advogados, não morreu. Não é coisa do Código de Processo anterior. O artigo 509 do Código de Processo Civil atual, Código de Processo Civil 2015, ele traz a liquidação de sentença. E eu vejo muitos advogados partindo direto para o cumprimento de sentença sem saber quanto que ele tem que ganhar aquela questão ali. A bem da verdade, se os juízes estivessem afiados no Código de Processo Civil, ele simplesmente ia falar, olha, nada de entrar com execução, não tem liquidez. Como assim? Você tem um título executivo judicial, mas não tem liquidez. Primeiro vai liquidar, para depois você entrar na fase de cumprimento de sentença ou execução da questão. Então, na fase de liquidação de sentença, vai ter que ter um assistente técnico que vai fazer os cálculos de acordo com o que a sentença foi feita. E não só de acordo com o que a sentença foi feita, mas a interpretação da sentença do modo mais favorável para o cliente que o contratou. Além disso, na hora que o perito tiver que fazer essa liquidação de sentença, vai ter que apresentar os quesitos, vai ter que ter alguém para acompanhar o trabalho do perito. E se o advogado não contratar um assistente técnico para acompanhar o serviço do perito, vai dar problema. E eu vou falar para vocês o seguinte, cara, doutor advogado que está assistindo essa aula, por gentileza, não jogue o seu cliente no buraco. Da mesma forma que não é simplesmente o cliente chegar lá no juiz e falar assim, ó, eu tenho direito de tal coisa, e o juiz decidir para ele, precisa de um advogado para lhe mostrar, comprovar, trazer por A mais B, trazer os argumentos, trazer a legislação, tudo isso o advogado vai fazer. Da mesma forma, eu preciso que o assistente técnico faça isso diante do perito. Entenda que o perito judicial, ele age como se fosse o juiz na parte técnica do processo. Então, ele não está interessado em nada. Inclusive, ele é imparcial, ele tem que ser imparcial. Se ele é imparcial e você simplesmente fala o seguinte, não, tem essa determinada sentença aqui, ó, perito, liquida ela aí para mim. O que vai acontecer? A mesma coisa você chegar no juiz e falar assim, ó, juiz, tem essa lei aqui, ó, cumpra essa lei aqui para mim. Não é assim que funciona. Você precisa fazer a argumentação, você precisa fazer os pedidos, você precisa acompanhar o processo, você precisa despachar com o juiz. A mesma coisa acontece com o assistente técnico. O papel do assistente técnico é defender
tecnicamente a tese do cliente que contratou ele. Então, você vai ter uma pessoa ali que é especializada naquele assunto que vai estar defendendo o seu cliente. Por isso que é fundamental contratar um assistente técnico mesmo na fase de liquidação de sentença. Além disso, com os conhecimentos que você vai obter nessa aula, você vai aprender a atuar como perito judicial, que é a pessoa que vai fazer os cálculos. E aí, entenda, o perito judicial é o profissional que está desinteressado naquele processo. Como desinteressado, ele vai fazer da forma que for, da forma que ele entender que é correta e que nem sempre é a forma que é mais benéfica para o seu cliente, por isso que muita coisa acaba passando. Além disso, eu tenho a fase de cumprimento de sentença. Eu fico bobo como que os advogados esquecem da fase de cumprimento de sentença, da importância dela. Ele foi lá, conseguiu um título na fase de conhecimento, agora ele descobriu o valor desse título na fase de liquidação de sentença, agora tem que cobrar. Mas na hora de cobrar, o artigo 523 e 524 do Código de Processo Civil traz as regras que devem ser seguidas no momento de fazer aquela cobrança, de ajuizar aquela ação. Precisa apresentar os cálculos atualizados, o indicador, qual foi a taxa de juros, qual foi a periodicidade de capitalização, qual foi os juros moratórios, se houve abatimento, se não houve abatimento. E o que acontece? Na maioria das vezes o advogado acha que é simplesmente apresentar a petição inicial dele, ele esquece de abater coisas, de fazer a atualização até aquela determinada data e gera problema. Então você, advogado, precisa sim de um assistente técnico na fase de cumprimento de sentença. E você, que é administrador, contador e economista, você pode atuar como assistente técnico na fase de cumprimento de sentença. Primeiro, para fazer os cálculos para o advogado ajuizar a fase de cumprimento de sentença, inaugurar, né, a fase de cumprimento de sentença, para fazer os quesitos, para ver se houver controvérsia contra o valor, haverá o quê? A necessidade de uma perícia. E o perito judicial, você vai contratar um assistente técnico para confirmar, na verdade, o assistente técnico para acompanhar o trabalho do perito e não deixar que o perito insira valores ali que não sejam tão benéficos para o seu cliente. Da mesma forma que o advogado diligente vigia o trabalho que o juiz está fazendo, despacha com o juiz, conversa com o juiz, acompanha o processo, pesquisa, faz isso, faz aquilo, o assistente técnico diligente também faz essa mesma coisa. E você também pode atuar como perito arbitral. Eu estou falando que está aumentando as demandas na perícia arbitral, principalmente no que diz respeito a empresas. A empresa não quer ver a vida dela aberta em um processo judicial que é público. Então, consequentemente, o que ela faz? Vai para o juiz arbitral, ou seja, se você conseguir dominar esse assunto da identificação da abusividade nos contratos bancários, você vai conseguir mais clientes e você vai conseguir mais nomeações para o seu escritório. Quais são os softwares que você vai precisar? Navegador de internet para você fazer as pesquisas, né? Acesso à internet para você fazer as pesquisas, a consulta, tudo mais. O software Excel, simplesmente para você fazer os cálculos individuais e as tabelas que você vai juntar como apêndice. O Word para você elaborar o laudo pericial ou parecer técnico pericial, e o PowerPoint se você tiver que fazer alguma apresentação para o cliente, principalmente o assistente técnico, geralmente o cliente pede para a gente fazer uma apresentação dos detalhes, então tá lá. Antes da gente entrar no assunto em específico, e eu já vi aqui, você pode ir mandando as perguntas aí que eu vou respondendo ao longo da aula, lembrando que você está participando ao vivo, né? Quem está participando na gravação vai ter que colocar o momento da aula específico para que a equipe possa encontrar e te dar a resposta mais correta possível. Eu quero te pedir licença para fazer um desabafo, e esse desabafo não é meu, tá? Esse desabafo é do Dr. Romualdo Wilson Cansado e Dr. Orley Claro de Lima. Isso eles colocaram no livro Juros, Correção Monetária, Danos Financeiros Irreparáveis, uma abordagem jurídica econômica financeira, e eu acho que serve muito para acordar a gente, que a gente começa a dormir na situação, começa a chegar a casa igual e a gente começa a deixar a coisa andar do jeito que é possível. E olha só o que esses dois nossos colegas colocam. A experiência forense mostra ser generalizada a dificuldade de os operadores do direito associarem conceitos econômico-financeiros a conceitos jurídicos, quando lidam com questões em que a correta compreensão dos primeiros se faz necessária, implicando o fato na deficiente instrução dos processos em que essa associação é indispensável. Face à maior incidência de problemas dessa natureza nos processos de execução de títulos judiciais ou extrajudiciais, é na instrução deles que essa deficiência se apresenta de forma mais nítida, chegando a variáveis econômicos financeiras que, a par da natureza jurídica e fática, compõem o caso processo. E, via de regra, o juiz também não é especialista na matéria, e isso gera reflexos negativos na qualidade das decisões judiciais. Olha só esse parágrafo que eu acho que é importante, por isso que ele está em negrito. Por outro lado, o exame das perícias elaboradas pelos auxiliares do juízo, estou falando para vocês, isso é um livro escrito quando? 1999. Por que ele está com a linguagem auxiliar do juízo? Porque antes o CPC de 2015 se chamava auxiliar do juízo. Então, mas você não vai errar, porque você sabe que depois de 2015 se chama auxiliar da justiça. Então, só fazendo essa observação. Olha só,
Por outro lado, isso aqui é porque você não pode deixar o perito fazer sozinho o trabalho. Por quê? Porque nem sempre você sabe o profissional que está do outro lado. O exame das perícias elaboradas pelos auxiliares do juízo, peritos nomeados por ele, tem revelado muitas vezes que a atuação destes não concorre para melhorar a qualidade, podendo até piorá-la, seja em razão da deficiência técnica pessoal, seja porque nos laudos elaborados por alguns deles nota-se forte tendência para invadir a área jurisdicional, de forma ostensiva ou subreptícia, muitas vezes objetivando reconstruir o título judicial exequendo em bases financeiras diferentes daquelas determinadas pelo próprio título de boa-fé ou de má-fé. Hoje mesmo eu estava conversando com o doutor Alceu Pacheco sobre o problema das contas correntes, aplicação do artigo 354 do Código de Processo Civil, que fala sobre a imputação de juros. Eu tenho visto muitos peritos fazendo totalmente errado, sem se preocupar com o que está na sentença, e simplesmente os bancos continuam nadando de braçada. Por quê? Porque não tem material humano de qualidade. Então, esse desabafo feito pelos nossos colegas Dr. Cansado e Lima mostra exatamente isso. Deixar na mão do perito judicial não é a melhor alternativa. Você, como profissional diligente, deve sim contratar um assistente técnico para acompanhar o trabalho que está sendo feito no seu escritório. Mais do que isso, eu trago aqui uma outra citação do Dr. Deltan Dallagnol, né, no livro dele de 2007, quando ele fala sobre juros e correção monetária. Ele está falando o seguinte, ó, na economia moderna, o jurista que não conhece de economia não é nada. Então você que é advogado, não acha que você pode simplesmente passar ao largo dessas questões, que você precisa entender essas questões. Não tem como você fugir disso aqui. E do mesmo jeito, o economista que não entende de direito também não é nada. Eu sou um contador, sou um administrador, sou um economista, mas eu não quero saber do direito. Eu só vou entrar aqui e fazer os cálculos. Você está afadado a estar fora do mercado. Por quê? Porque no mundo atual isso não é possível. Isso porque ambos defendendo seus pontos de vista acabam por pretender estabelecer a prevalência dos conceitos de uma ciência sobre a outra e, consequentemente, isso gera um prejuízo para o cliente. Essa breve reflexão aqui trazida pelo Dr. Deltan Dallagnol é importantíssimo para você entender o seu papel enquanto o perito judicial ou como assistente técnico.